Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Professor Marcos Paiva aqui na área de novo. E aí, vamos continuar com a aula calorímetra? Eu tenho que melhorar nos meus trocadilhos, tenho certeza disso. É verdade. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver troca de calor. Tem um corpo com outro corpo dentro de um calorímetro, eles podem trocar calor, beleza? Então vem pro quadro que eu vou te ensinar, viu? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre trocas de calor, beleza? Galera, é o seguinte, antes de falar sobre trocas de calor com vocês, eu tenho que falar de duas coisas. Primeira, o que são paredes diatérmicas. Deixa a moto passar que eu falo. As paredes diatérmicas são aquelas que não vão oferecer dificuldade em trocar calor, ou seja, vai deixar o calor fluir livremente entre as substâncias e os meios que as separam. Por exemplo, vamos lá para momento cultural. Momento cultural. Imagina só, numa tarde quente e agradável, você pega o seu cônjuge, a Inha, o Inho, fala assim com ele: e aí, vamos ali no piquenique? Vamos sim. E aí você vai fazer esse piquenique, vai fazer o quê? Vai levar uma caixa de madeira com os alimentos, com as bebidas? Você vai levar uma caixa de plástico? Vai levar uma caixa de algum metal? Não, porque você sabe que se você levar as bebidas ali ou a comida, elas vão trocar calor com facilidade. Então as paredes diatérmicas são qualquer paredes que não fazem muita dificuldade na hora de trocar calor entre os meios que separa, beleza? A outra coisa que eu tenho que te falar são sobre as paredes adiabáticas. Guarde esse nome, que essas são importantes, viu? Adiabáticas são paredes que oferecem dificuldade ou quase impedem a troca de calor entre o meio que ela separa. Por exemplo, vamos lá para histórias da minha infância. Quando eu era pequeno, o pequeno Marquinhos, eu fazia muitas excursões na escola. E uma coisa que me chamava a atenção é que a gente levava os líquidos para fazer aqueles piqueniques, né? Então a gente usava muito bolsa térmica e também usava umas garrafas térmicas para levar um suquinho de kisuke. Se você não experimentou, sabe o que está perdendo. Aconselho tomar o de framboesa ou de groselha. E aí a gente levava nesses recipientes, que são paredes adiabáticas, porque eles dificultam, quase impedem a troca de calor entre os meios que separam, beleza? Aqui em Salvador mesmo é muito comum você ir para a praia e levar o seu cooler, né, com sua bebida, fazer aquela caminha, aquele tapetezinho assim de gelo, botar lá sua groselinha e depois cobrir. E você sabe que vai ficar durante um certo tempo, né, ali com a temperatura tranquila, né, para você tomar. Então, isso são paredes adiabáticas, ok? Por exemplo, aqui nós temos um calorímetro, que é um exemplo muito prático e um exemplo muito usado em experiências, e é uma parede adiabática. O calorímetro ele é formado por um termômetro, que um pedaço fica pro lado de fora, obviamente para você conseguir medir a temperatura. Tem um misturador, ó, que vai fazer essa mistura das substâncias. Aqui você tem água e aqui também tem outro objeto que eu botei aqui, um bloquinho. E aqui você tem um vaso interno e um vaso externo, ok? E exatamente, ó, separando o meio interior do meio exterior, ou seja, só vai trocar calor aqui dentro. Esse calorímetro muito usado, gente. Então essa palavra calorímetro, lembre-se como uma parede adiabática, que ele vai servir como um isolante térmico, beleza? Olha aqui, esqueci de desenhar. Aqui eu botei um calorímetro com 3 substâncias, né, A, B, C, e elas estão isoladas do meio exterior, ou seja, isso aqui é um sistema termicamente isolado, só vai trocar calor aqui dentro entre as coisas. E tem duas situações que você tem que saber. Esse calorímetro ele pode ser ideal, ou seja, ele não participa da troca de calor, ele é um mero agente de isolante para isolar e acabou. Ou ele também pode ser um não ideal ou um real, onde ele participa da troca também, ok? A gente vai ver os dois casos, mas assim, digamos que eu botei a temperatura, digamos que eu botei a substância A, B e C aqui dentro, e elas estão trocando calor entre elas. Vai ter um momento onde elas vão atingir o equilíbrio térmico. Isso pode demorar uma semana, um mês, um milênio, não tem problema nenhum, porque o tempo aqui não vai ser uma variável. E aí de cara você já tem uma dica que eu vou te dar. Qual é essa dica? Provavelmente a temperatura inicial de A vai ser diferente da temperatura inicial de B, que também vai ser diferente da temperatura inicial da substância C, ok? E o que acontece? Pode ser igual? Pode, mas aí não teria graça, né? Mas, uma coisa você sabe, no equilíbrio térmico, as temperaturas finais de A, B e C serão iguais. Se o calorímetro participar, também, viu? Então, essas relações o exercício não vai te dar, ele vai te pedir que você tenha um senso de interpretação ao ler a questão. Então, fica aqui essas duas dicas. Mas vamos ao calorímetro. Então, nós temos dois calorímetros. Nós temos o ideal
o ideal, onde ele não vai participar das trocas de calor, então você só considera as trocas de calor aqui de A, B e C, ok? Agora, coisa interessante, como ele está separando a energia daqui de dentro com a de fora, ou seja, não há troca de calor, o calor não entra, só vai haver troca de calor entre os três e isso sempre vai ser zero. Por quê? Porque não entrou energia e nem saiu. Então, se alguém ganhou energia, outra pessoa teve que doar. Perdeu. Ou seja, se A ganhou, provavelmente um dos dois doou ou até os dois doaram. Não tem problema nenhum. Se C ganhou, a mesma coisa. Se B ganhou, a mesma coisa. Ou seja, todo mundo aqui está cedendo um pouco de calor ou está ganhando. Por isso que a gente diz que a quantidade de calor aqui dentro é constante. E quando você soma tudo, tem que ser igual a zero. Ou seja, o calor de A mais o calor de B mais o calor da substância C tem que ser igual a zero. Fique tranquilo que na sua equação, quando você for fazer a conta, às vezes, a maioria das vezes você usa calor sensível, pode ter com calor latente também, mas a maioria das vezes você usa calor sensível, e aí você vai perceber na equação que algum desse calor aqui dá negativo para que essa equação seja satisfeita, beleza? Fique tranquilo. Mas assim, se A perdeu, os outros ganharam ou vice-versa. Ou seja, se alguém perdeu, o calor é negativo. Então essa equação sempre dá certinho. Pode confiar. Isso no ideal. E no real? No real, você vai somar o calor de A, B, C e vai pôr também o do calorímetro. Mas vai ser igual a zero. A última dica que eu quero te dar. Quando o calorímetro participa, a temperatura inicial dele costuma ser igual à temperatura inicial da substância que estava lá dentro. Por exemplo, tinha água aqui, uma das substâncias era água, estava 20 graus, o calorímetro também estava com 20 graus, porque os dois estavam lá juntos, provavelmente estavam em equilíbrio térmico. Beleza? Vamos ver um exercício agora? Galera, esse calorímetro, ele é um calorímetro não ideal, ele vai participar. O cara, inclusive, deu a capacidade térmica. A capacidade térmica dele vai substituir a massa e o calor específico ao mesmo tempo. A gente já viu isso aqui no vídeo sobre capacidade térmica, ok? Como temos duas substâncias e o calorímetro fica assim, o calor da primeira substância mais o calor da segunda substância, deixa eu botar mais pro meio, né? Mais o calor do calorímetro é igual a zero, ok? Fazendo a conta, vai ter primeiro, segundo e aqui, capacidade térmica vezes a variação de temperatura do calorímetro. Lembre-se que eles substituem tanto os dois, ok? Vamos substituir os valores, no calorímetro aqui, vou botar, a variação vai ser final menos a inicial é a mesma da primeira substância que estava, 60. Lembra que eu te falei? Igual a zero. Vamos fazer uma matemática aqui, Aqui vai dar 40, aqui vai dar 10, aqui vai dar 10 mesmo, né? Pronto. E agora a gente pode fazer a distributiva, Multiplicar esse por esse por esse. 40 θ menos 2.400. Aqui, esse vezes esse vezes esse. 10 θ menos 300. Mais 10... Esse vezes esse vezes esse. 10 θ menos 600 igual a zero. Tudo que tem θ, vamos somar de novo, Esse com esse com esse. Vai ficar 60 θ menos 3.300, isso é igual a zero. Passa para o outro lado, fica positivo. 60 θ vai dar igual a 3.300, onde θ, cancela o zerinho, dividido por 6. Para você dividir isso aqui, 33 dividido por 3, mesma coisa que 11, um zerinho, dividido por 2, ou seja, 55 é a temperatura final. Letra A. Esse calorímetro agora é ideal, então ele não vai participar. Perceberam que tem 3 amostras do mesmo líquido? Isso é interessante, porque isso quer dizer que eles têm o mesmo calor específico. Por isso que o cara não deu na questão. Vem aqui que eu vou te fazer, Você vai ter o calor do primeiro, mais da segunda, mais da terceira. E vai dizer que é igual a zero. Como todo mundo aí tá tendo calor sensível, M, C1, Δθ1 mais M2, C2, Δθ2 mais M3, C3. Esses cachorros tinham que latir agora. Cachorro é assim mesmo, vamos lá. Igual a zero. Pronto, vamos responder e resolver tudo botando os exercícios, porque agora só tem matemática. Então, 12. Eu vou botar o C para todos, porque todos são a mesma substância e têm o mesmo calor específico, ok? Então, final menos inicial, que era 25, mais 18 vezes C. Final menos temperatura inicial, 15, mais 30 vezes C. Final menos temperatura inicial da terceira substância. Isso igual a zero. Como todas são a mesma substância, fator comum. Vai embora. Facilita muito sua conta, né?
Então, ó, distributiva, esse vezes esse, 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 esse vezes esse. Então, vamos lá, ó. 12 θ menos 12 vezes 25, 300, mais 18 θ, 18 vezes 15, 270, 30 vezes θ menos 150, isso é igual a zero. Todo mundo que tem θ a gente vai somar, 60 θ, isso é igual à soma dos outros. Somando todo mundo que não tem θ, ó, negativo dá 720, onde θ vai ser igual a 720 dividido por 60. Cancela o zerinho, temos que θ vai ser igual a 12 graus Celsius. Letra C. E aí, gente, gostaram dessa calorosa aula? Parte 2? Parte 3? Parte alguma coisa? Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, galera, para não perder nada. Deixe seus comentários abaixo. Siga a gente lá no Instagram. O Instagram tem muito post legal, ok? Um grande abraço. E não se esqueça, foca na física.